tarde, boa noite. Vamos resolver agora uma questão a respeito de força elétrica, certo? Então é o seguinte, três pequenas esferas idênticas, A, B e C, carregadas com cargas respectivamente iguais a carga de A, carga de B e carga de C, são abandonadas, alinhadas sobre uma superfície plana e horizontal, com a esfera C mais próxima de A do que de B, como ilustra a figura a seguir. Então veja que ele diz o seguinte, que C está mais próximo de A do que C de B, certo? Então verifica-se que assim abandonadas, apesar de serem desprezíveis os atritos entre elas e a superfície de apoio, as três permanecem em repouso. Nesse caso, se módulo da carga de B igual a 4 vezes o módulo da carga de A, e a distância entre as esferas A e B for D, a distância x entre as esferas A e C será. Então, ele quer saber qual é justamente essa distância entre essas esferas A e C. Então, como é que a gente resolve esse tipo de questão, pessoal? Primeiro, a gente vai representar as forças. Já que essas cargas elas são do mesmo sinal, então vai ocorrer justamente uma repulsão entre elas. Como ele não colocou o sinal de menos, então a gente vai acreditar que todas elas têm a carga positiva. Então vai acontecer o seguinte, B vai exercer uma força de repulsão em C, que eu vou representar aqui por esse vetor desta maneira. Força de B em C. E A também vai agir com a força de repulsão em C. Eu vou representar desta maneira com esse vetor. Força de A em C. Pronto. O que é que a gente vai fazer agora, pessoal? O que é que a gente vai fazer agora? Bem simples, bem simples. O detalhe, pessoal, o detalhe dessa questão é que ele não deu essa distância aqui, Mas essa distância, ela vai ser a distância total, que eu sei que é D, menos quem? Menos x. Então, esse espaço entre C e B vai ser justamente D menos x. Pronto, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer o seguinte, já que elas estão em equilíbrio, então eu posso dizer que a força que B aplica em C tem que ser igualzinho à força que A aplica em C. Nós sabemos o seguinte, que no caso dessa força elétrica, pessoal, essa força ela vai ser igual a constante vezes uma das cargas vezes a outra carga dividido pela distância elevada ao quadrado. No caso aqui, pessoal, a força de B em C vai ser justamente a constante vezes a carga de B vezes a carga de C dividido pela distância entre B e C. Lembrando que isso aqui é elevado ao quadrado. E essa força de A em C vai ser justamente igual a constante vezes a carga de A vezes a carga de C e dividido pela distância entre A e C ao quadrado também. Pronto. Então o que a gente vai fazer? No lugar de força de B de C, eu vou colocar essa parte aqui da equação. No lugar de força de AC, eu vou colocar essa parte aqui da equação. Então vai ficar assim, constante vezes carga de B vezes a carga de C dividido pela distância entre B e C ao quadrado tem que ser igual a quem? A força de AC, que é a constante, vezes a carga de A, vezes a carga de C, tudo isso aqui dividido pela distância entre A e C ao quadrado. Na questão, ele diz que a carga de B é igualzinho a
4 vezes a carga de A. Então, onde tiver B, eu vou substituir por 4 vezes QA. Então, constante vezes. Como aqui tem B, eu vou colocar 4 vezes carga de A vezes carga de C, dividido pela distância entre B e C. E essa distância entre B e C, eu sei que ela é justamente D menos X ao quadrado. Então vai ficar D menos X, tudo elevado ao quadrado. Que tem que ser igual a quem? A constante vezes a carga de A vezes a carga de C, dividido pela distância entre A e C. Quanto é a distância entre A e C? Nós sabemos que é x, então eu vou colocar x ao quadrado. Eu posso agora, pessoal, simplificar algumas coisas aqui, ó. Essa constante pode ser simplificada aqui, né? Então corto. A carga de A também pode ser simplificada. Carga de C, carga de C. Então vai sobrar isso aqui, ó. 4 dividido por D menos X ao quadrado tem que ser igual a 1 sobre X ao quadrado. Eu posso fazer o seguinte, ó. O que eu fizer de um lado da equação, eu tenho que fazer do outro lado. Então eu vou colocar uma raiz aqui e uma raiz aqui, ó. Coloco uma raiz aqui desse lado e uma raiz do outro lado. Porque dessa maneira, eu sei que a raiz de 4 é 2. E essa parte todinha aqui, ó, como está elevado ao quadrado, vai ser eliminado com esse 2 aqui. Que vai sobrar D menos X, que vai ser igual a 1 sobre X. Então, multiplicando aí mesmo pelos extremos, ó, 2x vai ser igual a D menos X. Então, essa distância D, ela vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 3x. Só que ele quer saber a distância entre A e C. E a distância entre A e C é justamente o x. Ó. Então, isolando, ó, x vai ser igual a D sobre 3. Então, essa é a distância entre A e C. Pronto, essa questão eu quero agradecer a Leonardo, que foi ele quem me deu a dica do funcionamento dessa questão. Então, beleza, até a próxima. Se inscreva no canal. E um abraço.